Então, o objetivo do nosso vídeo agora é construir e mostrar para vocês as equações da elipse, tá? Eu faço a construção e a dedução dessa equação num vídeo separado, a título de maior entendimento para o aluno do ensino médio e tudo mais, mas o nosso principal foco no ensino médio é que o aluno consiga reconhecer os elementos da, da elipse dentro da equação e o que cada um deles interfere, né, na construção aí. Então, olha só, o que eu tenho aqui nesse nosso material? Eu tenho os valores de x0 e y0 que eu posso mudar, tá? Não posso alterar aqui no valor no botão. E o x0 e y0 são as coordenadas do centro. Então, olha só, aqui o x0 é 2, y0 é 1, eu tenho o centro em 2, 1, tá? Se eu alterar isso aqui, ó, olha só, levei o x0 lá para o 3, vou trazer o y0 aqui para o 0, então meu centro está em 3, 0 e assim por diante. Por exemplo, se a minha elipse estiver centrada na origem, o que facilita muito, a maioria dos livros fazem a dedução da fórmula, a dedução da equação, usando essa configuração, né, porque limpa bastante. Então, o nosso centro é 0, 0, tá? O que acontece? Se a gente observar aqui na nossa equação da nossa elipse, olha lá, o 0, 0, ele apareceu aqui, olha, tá? Parecida ali com a equação da nossa circunferência, tá? Quando eu altero aqui, ó, para o ponto 1, 2, por exemplo, olha lá, fica x menos 1 ao quadrado, tá? E aqui fica y menos 2 ao quadrado. O 1 é a coordenada x do centro e o 2 é a coordenada y do centro. Então, a partir daqui, a gente consegue identificar que x0 e y0, eles estão aqui, né? Entrando aqui nessa diferença aqui com os valores de x e de y ao quadrado. Bom, eu vou manter aqui no centro, para limpar um pouquinho, e vamos colocar, então, vamos alterar o valor de A e o valor de B. Bom, lembrando que, se esse aqui é o meu eixo maior, o vermelhinho, tá? Ele vai de A1 até A2, a gente já viu esse elemento. Então, esse eixo maior valendo 6, eu tenho que o semi-eixo, que a gente chama de A, vale 3, olha aqui. Ele tá aqui no 3, tá? Se eu aumento por 4, olha lá, meu eixo maior vale 8, e assim por diante. O que acontece? Quando ele vale 3, meu semi-eixo maior valendo 3, olha aqui o denominador do x, olha. Tá? O denominador dessa diferença em x, ela é sempre o meu eixo maior ao quadrado. Nesse caso, porque o nosso eixo maior está paralelo ao eixo x, tá? O b, que é o semi-eixo menor, tá? O semi-eixo menor está paralelo ao y aqui, não é? Então, o semi-eixo fica aqui, olha, elevado ao quadrado como denominador da diferença do y. Então, se eu altero o a, olha lá o que altera. O denominador da diferença do x. Se eu altero o b, aumenta aqui o denominador da diferença do y. Tá? E se eu altero o x0 e y0, quer dizer que eu estou alterando o centro, sem fazer deformação. Tá vendo? Eu movendo o centro, olha, eu não faço deformação, eu faço deslocamento, né, da nossa elipse, mas eu não a deformo. Tá? Quem são os responsáveis pela deformação, porque altera a excentricidade, lembrando, tá? É a mudança aqui dos valores de A e de B. Eu falei para vocês que o A aparece aqui como denominador de x, né? Porque o A é o nosso semi-eixo maior e o semi-eixo maior está paralelo ao x, tá? Olha só o que acontece quando a nossa parábola, os focos aqui, olha, eles estão aqui em um eixo paralelo ao eixo y. Olha o que acontece. Da mesma forma, tá? Com essa mesma configuração, se eu mexer o x1, o x0 e o y0, tá? Eu faço aqui a movimentação do centro e aqui na equação a mesma coisa, olha, tá? A coordenada x altera lá na diferença em x, e a coordenada y do centro altera a diferença aqui em y,
tá? Qual que é a mudança? A mudança é o seguinte, é que agora o nosso eixo maior, que eu vou marcar em vermelho, ele está paralelo ao y. Então, o meu valor do semi-eixo ao quadrado, o a ao quadrado, aparece aqui como denominador do y, tá? Como o nosso eixo menor está paralelo ao eixo x, tá? O nosso valor do b, que é o semi-eixo menor, que é só esse pedacinho aqui, né, a metade, ele aparece aqui como denominador da diferença de x, tá? É essa a alteração, a mudança. É isso que determina quando a nossa elipse está nessa configuração assim vertical da configuração horizontal, tá? O eixo maior, o semi-eixo maior, o valorzinho do a ao quadrado, vai estar como denominador, né, da diferença a qual aqui o semi-eixo é paralelo, né? Ele é paralelo ao x, ele aparece aqui na diferença de x. O eixo maior é paralelo ao y, então ele aparece aqui na diferença de y, tá? Essa daqui são as consequências imediatas aqui na construção de cada um dos elementos aqui da elipse, tá? A dedução dessa equação a gente faz num outro vídeo, pessoal. Até mais.